O livro de Levíticos, capítulo de número 6, nos versículos de 9 a 13. Você já ouviu muito falar sobre isso aqui? Não tenho dúvida nenhuma. Já deve ter ouvido mensagens aqui, com certeza você já ouviu aqui, que a turma não brinca. Então, mensagens abençoadas sobre isso. Mas eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração nesta manhã, nesse texto. O Senhor esteja abençoando sua vida. Levítico, capítulo de número 6, Levítico 6, eu vou estar lendo os versículos de 9 a 13, que diz o seguinte, palavra de Deus aí a Moisés, ordene a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar, toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho, e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar, ou seja, tirar a cinza do altar, Depois despirá suas vestes, e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado, diz o Senhor. Amém? Por que nós temos visto tantas pessoas hoje desistirem de viver para Deus? É triste, mas é uma realidade, é chocante, mas é uma realidade. Não é nada que você não saiba, não é nada que você não esteja vendo ou ouvindo por aí. Por que nós temos visto tantas pessoas abandonarem o Evangelho? Deixar de ter uma vida no prumo do Evangelho. Na maioria das vezes, por causa dos prazeres transitórios deste mundo. Aí em Hebreus diz que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus, ali no Egito, do que desfrutar dos prazeres transitórios deste mundo. Por quê? Porque ele visava, ele tinha uma expectativa naquilo que viria, Então, ele disse, eu prefiro ser aqui vituperado com o povo de Deus, do que abraçar esses prazeres que eu sei que em breve vão se findar. E realmente, a vida do homem tem seus dias contados. A gente olha para os carnavais, e às vezes a gente vê aí, eu não sou muito de Instagram, gosto mais de YouTube e tal, mas você abre no Instagram, você vê alguém que já professou a fé ali nos carnavais da vida. Você vê pessoas buscando esta felicidade momentânea e dizendo assim, agora a gente pode ser feliz aqui brincando no carnaval, porque eles desistiram de ter a sua felicidade na palavra de Deus, na certeza da nossa salvação, e de que um dia tudo isso vai passar. Passarão os céus e a terra, diz o Senhor, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre, e ela vai se cumprir em nossa vida, e a promessa de Deus, de nossa redenção eterna, ela se cumprirá, não tenha dúvida disso. Você estará um dia, se perseverar até o fim, na presença do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes as pessoas, elas tentam justificar-se. Olha, passei problemas e tive isso, e fui ferido, e fui isso, e fui aquilo. Mas a gente precisa lembrar que a responsabilidade é pessoal. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Então não tem como nós justificarmos abandonar a Deus por problemas momentâneos, que com certeza passaremos aqui ou ali ou acolá.
Isso não justifica você sair, não é, da convivência com o povo de Deus para estar aí fora. Outros dizem, não, mas nós estamos aqui, mas estamos lá também. Então tem gente que está lá, estava na praça, aí Carol estava me falando, né, de uma pessoa conhecida nossa, né, estava lá no carnaval, como dizem por aí, se acabando no carnaval no sábado, aí posta no carnaval no sábado, chega no domingo, posta lá na igreja, no culto, ai, quem pensa? Então, olha só, como que as pessoas estão querendo viver o Evangelho? Como que as pessoas estão querendo ter um relacionamento com Deus? Não foi Deus quem disse até a Jeremias, se tu apartares o santo do profano, serás minha boca. Olha só, o que ele está dizendo? Se você apartar o que é santo daquilo que é profano, e obviamente, né, fizer uma escolha pelo que é santo, você vai ser meu porta-voz, minha boca, boca de Deus nessa terra. Ou seja, tuas palavras não vão cair por terra, palavras de Deus estarão nos teus lábios. Agora, o que Deus também estava querendo dizer com isso? Quem mistura o santo com o profano não pode ser meu porta-voz, não pode ser minha boca. E aí você vê gente lá se acabando o carnaval depois. Não tem como, não é verdade? Não tem como. Então, cada um vai dar conta de si mesmo ao Senhor. Romanos 14, 12 fala sobre isso. Deuteronômios 30, 19 e 20, Moisés vai falar que existe dois caminhos diante da pessoa. E ele diz, vai escolher a bênção para que você viva e se afasta do caminho que pode te levar à maldição. Mas o que eu vejo muito hoje é as pessoas temando, dizendo, não, nós estamos abraçados com a maldição. Estava lendo hoje o livro de Jeremias no nossa leitura diária, né? Nosso plano de leitura, um pouquinho adiantado, mas eu estava lendo Jeremias, acho, 45, e ali o povo, né, falando com Jeremias, depois que Nabucodonosor invade, destrói ali Jerusalém, os muros, né, leva o povo cativo, deixou um restolho de pessoas na cidade, e ali ele colocou um governante, esse governante foi morto, e o povo então pediu a Deus, se vingou, mas pediu a Deus o seguinte, pediu a Jeremias, consulta a Deus aí para quem vai fazer. Jeremias trouxe a resposta, disse, ninguém sai daqui, não entrem no Egito, porque se vocês entrarem no Egito, o Senhor os consumirá pela espada, pela fome, pela pestilência. E quando Jeremias fala isso para eles, ele disse, nós vamos, né, fazer o que está no nosso coração. Não adianta. Deus estava falando, não façam isso, porque vocês perecerão. E eles disseram, nós vamos fazer. Nós vamos para o Egito. E foram. E lá Deus repreende de novo através de Jeremias e diz, vocês foram destruídos como nação, porque idolatraram, porque queimaram, sabe, especiarias, aromas, e reverenciaram entidades que não são deuses, fizeram o que é diante de Deus algo terrível, e agora vocês continuam fazendo isso, e eles disseram, vamos continuar. Olha o que é a rebeldia no coração do homem. E as pessoas depois dizem, porque é minha vida, e aí você tem que achar alguém para responsabilizar, mas isso é por causa da rebeldia. Quando Deus te diz, faça isso, Ele diz pela palavra, não precisa um profeta pular na tua frente, dizer assim te diz o Senhor Deus, não. Abre a Bíblia, porque isso aqui é a boca de Deus falando contigo, ó. É a boca do Senhor falando contigo. Mas olha só, o problema dessas pessoas é, muitas vezes, na maioria das vezes, falta de fogo no altar da sua vida, falta de fervor no altar da sua vida que eles fazem, sabe, aos poucos. Isso é como erosão, não vem da noite para o dia, vem aos poucos, e vai ali erodindo até que causa um estrago, às vezes um dano de difícil reparação, e a fé é assim, você vai dando lugar, vai se erodindo aí. Então eu volto ao texto, tá? Então, como eu disse a vocês, em hebraico esse texto é, e chamou, porque Deus faz um chamado a uma vida serviçal e santa a este
esta tribo de Israel, que é a tribo de Levi, né? E nós hoje, não do ponto de vista, obviamente, da nação de Israel, mas da igreja de Jesus, nos é dado o sacerdócio, para sermos sacerdotes de Deus. Então você tem essa vocação, você tem esse chamado. Mas eu quero nessa manhã, vou procurar ser o mais breve possível, falar sobre 3 elementos desse texto que nós lemos aqui: o altar, a oferta e a lenha. E obviamente trazendo isso para a nossa realidade, porque eu não quero apenas compartilhar uma história, eu não quero apenas compartilhar, né, um acontecimento, um momento histórico do Antigo Testamento. Eu quero trazer uma aplicação, porque Deus quer falar com você. Diz aqui, está do seu lado, Deus quer falar com você. Abre os teus ouvidos aí, amém? Se você vê que esse irmão vai dormir, você faz uma obra santa aí na vida dele, dá uma cotovelada. Queridos, falando sobre o altar, que nós lemos aqui, todo altar que é edificado possui um propósito. Assim também é o altar do Senhor. Ninguém constrói um altar para que não se cumpra algo nele. Tudo que é feito possui um propósito. Olha só, a gente costuma dizer, né, que às vezes essa parte mais elevada aqui da igreja chama de altar. O altar tem um propósito, não é verdade? Tem um propósito. Não é que esse pedaço aqui seja mais santo do que esse pedaço daí, não é? Isso, não vamos mistificar as coisas, mas porque existe um propósito aqui. Então se fez esse elevado e a gente chama de altar, não há problema nenhum quanto a isso, ninguém está errando em falar sobre isso. E é claro que quem vem servir a Deus, quer seja aqui ou quer seja ali, precisa ter a sua vida no prumo, não é verdade? Precisa ter a sua vida em ordem, que não é de qualquer jeito que Deus vai ser servido. Mas a gente chama isso aqui de altar. Agora, é óbvio que existe um propósito de se ter construído isso aqui. É que cheguei aqui e falei assim, é bonitinho, né? Porque nas igrejas assim, é mais bonitinho que a gente fica mais alto. Não, existe propósito. Obviamente, existe uma posição em que se visualiza melhor. Existe um porquê. Por que essa cadeira está aí? Para você sentar. Existe um propósito na existência dessa cadeira. Existe um propósito em se fazer essa cadeira. Eu não sei quem inventou a cadeira, mas com certeza é uma bênção de Deus, que às vezes a gente precisa sentar, né? Porque não é brincadeira. Então, é uma bênção. E o altar tem seu propósito. E o altar de Deus tem um propósito. Qual era o propósito do altar de Deus? Oferecer sacrifícios a Deus. Este era o propósito do altar. Então Deus diz, façam o altar, para que ali os sacrifícios sejam apresentados. E os sacrifícios eram as ofertas que o povo de Deus trazia. O povo de Deus trazia ofertas pacíficas, ofertas de comunhão, de gratidão, de expiação. No altar havia isso tudo, havia oferta de todos os tipos. No altar havia serviço, não era verdade? Porque ali os sacerdotes estavam servindo a Deus, levando diante de Deus as ofertas que o povo trazia para que fossem queimadas ali. Então isso era muito importante, né? Mas como que isso se aplica a nós? Hoje, simbolicamente, o altar de Deus é a vida de todo cristão genuíno. E o sacrifício é o nosso serviço contínuo, a nossa dedicação contínua a Deus. Então, quando a gente fala hoje sobre altar, nós não vamos nos remeter ao altar construído de pedras do Antigo Testamento. Mas hoje nós vamos pensar na nossa vida. Vamos pensar na nossa vida que é dedicada a Deus. E olha só, o grande problema é que muitos não compreendem o significado, nem o propósito, nem vivem o propósito de serem, ou de suas vidas serem, como o altar de Deus. Não entende, não é verdade? Que o altar hoje é a nossa vida. Então, quando isso acontece, o que é que vai? Qual é o reflexo disso? Se perde o propósito do altar, ou seja, da vida cristã. Se você não compreende o propósito da sua vida cristã, fazendo essa aplicação, esse paralelo, se você não compreende
o propósito da sua existência como cristão, isso vai, o quê? Se perder. Você não vai cumprir o propósito. Isso vai ter implicações muito grandes, como tem tido na vida de muita gente. Tem muita gente que não sabe porque é chamado por Deus. Tem muita gente que não sabe o que é que ele tem que fazer da igreja. Por isso ele se desestimula a vir à igreja, porque ele não sabe. E eu não estou dizendo que ele não saiba, porque ninguém nunca tentou ensinar a ele. É porque ele nunca parou para compreender a finalidade do chamado de Deus na sua vida. E quando Deus nos chama e nos atribui alguma coisa, a expectativa de Deus é que cumpramos isso. A expectativa de Deus é que estejamos realmente vivendo o propósito do nosso chamado, da nossa vocação. E muita gente não tem entendido isso. Não conhecer nem viver o propósito da vida cristã é um dos grandes motivos pela qual temos visto tantas pessoas desistirem de viver para Deus, de viver o Evangelho, para viver os prazeres transitórios, porque a coisa perde a lógica. Isso é sério, irmão, eu não estou brincando com você. A coisa perde a lógica. Quando você não compreende o propósito de alguma coisa, aquilo perde o significado para você. Imagine se alguém, você sai daqui, você foi lá evangelizar numa tribo indígena que, sabe, não tem muito contato com a civilização, então essas pessoas não conhecem de tecnologia. Então você levou para ele um celular e disse: eu vou dar um celular a um índio. Aí você chegou lá e disse: olha, índio, isso aqui é celular, isso aqui é índio, toma, leva para casa. Aí você pode pegar aquele celular de ponta, aquele iPad, que eu não sei se está em 14, 15, 25, 27, não sei, mas você pode pegar aquele celular de ponta e dar a ele. Ele vai parar ali, olhar aquilo e vai dizer: qual é o propósito disso? Eu não sei. Se eu não entendo o propósito, para que isso me serve? Para nada. E aquilo que podia até você instalar lá, quem sabe um Starlink da vida, para poder trazer conexão àquela tribo, e dizer: índio, tu pode entrar, pode ver o mundo todo aí, rapaz. Ele não vai entender daquilo, então aquilo perde o sentido para ele. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquilo e colocar num canto. Quer dizer, isso não serve para nada. Isso aqui é presente de grego, isso aqui não serve para nada. Perdeu o propósito. Muita gente está perdendo esse propósito. Muita gente não consegue entender. E aí as coisas vão: eu sou um altar de Deus. Eu ouvi o pastor falar que a minha vida é um altar. Eu cantei, né? Minha vida é o teu altar. Que maravilha. Mas que é isso, gente? Que eu não sei nem para onde vai. Nem para onde vai. A informação, sabe, não caiu como ficha. Então a pessoa precisa discernir a grandeza do seu chamado. Um outro aspecto interessante sobre o altar é que a ordem dada por Deus era manter o fogo sempre aceso sobre ele. Olha só, não é apenas para dar um sentido à existência do altar. Imagina, Deus mandou criar seu altar e disse assim: bom, para que eles não digam que o altar não serve para nada, manter um fogo aceso aí. Não, tinha uma finalidade, para que houvesse uma dedicação contínua de sacrifícios naquele altar. O altar tem propósito. Então Deus diz: mantenha o fogo sempre aceso. Para o altar ficar mais bonitinho. Não, não é para o altar ficar mais bonitinho, não. É para que o altar cumpra o propósito. O altar valida o sacrifício, porque é altar consagrado a Deus. Espera aí, deixa eu explicar isso a você. Isso aqui quer dizer o seguinte: você sabe que às vezes a pessoa, ela chega ali, e porque ela canta uma música, eu vou aqui para o lado do louvor, ela canta uma música gospel, e ela pode cantar essa música até dentro da igreja, ela pode até subir aqui nesse altar aqui, que a gente chama altar, né? E cantar uma música, ela é uma voz linda, maravilhosa, e aí a igreja está louvando,
Mas essa pessoa não é uma pessoa que tem uma vida em Deus. Então ela está louvando aqui com a igreja. Ele diz, pastor, e será que está? Ela está louvando. O louvor é a proclamação dos feitos de Deus. Ela pode estar, através da canção, proclamando isso, mas ela não está adorando. Por um simples motivo. O que valida a oferta de louvor que damos a Deus como adoração é se somos ou não consagrados a Deus. E ponto final. Meu amigo, se você não é uma pessoa consagrada a Deus, se você não nasceu de novo, se você não tem uma vida para Deus, você pode ser o maior cantor, o maior músico, o maior pregador, o maior que seja. Isso não tem efeito nenhum do ponto de vista da adoração. Não adianta. Não adianta. Você pode envolver todo mundo da congregação, mas vai até aqui. Que voz, que instrumento bem tocado, que palavra. Não saiu do teto. Tem uma horizontalidade maravilhosa, mas não tem verticalidade. Esse é o grande problema que as pessoas... Mas eu quero dizer que, se por um lado, o altar valida o sacrifício, por outro lado, era o sacrifício apresentado pelo sacerdote que dava sentido ao altar, pois era o propósito da sua existência. Não, pastor Daniel. Você compra, todo mundo já passou aqui, talvez, por experiências como essa. Tem gente que compra aquela esteira, aquele elíptico, né? Coloca dentro de casa e diz, eu vou malhar aqui todo. Não gosto de academia, mas aqui eu vou malhar todo dia. Aí aquela esteira vira o quê? Cabide. Daqui a pouco tem um paninho pendurado lá, uma camisa. É assim ou não é? Todo dia. Compra aquela máquina, vou dizer, eu vou fazer aqui, isso aqui todo dia agora eu vou fazer aqui em casa, suco natural. Fez 2 vezes, vamos voltar para a polpa, que é prático, não é verdade? Aí aquela máquina fica lá. Eu digo isso lá em Cateúma, assim. Tudo assim na prateleira, quando eu amo, né? Todas lá, de suco, de não sei o quê, tudo lá, irmão. Não tem finalidade aquilo, né? Então isso significa dizer, meu irmão, que tem que se dar sentido, quando você sobe naquela esteira, pratica aquele exercício, naquele elíptica, quando você bate aquele suco, que dá sentido aquele objeto que você tem dentro de casa. O que dá sentido ao altar é quando você vive a realidade do sacrifício que tem que ser produzido ali. Quando você vive essa realidade, você dá sentido, porque senão não existe sentido de você ser altar. Aí a pessoa diz, você é crente? E sabe por que ele se surpreende? É porque ele não vê oferta na sua vida. Obviamente estou aqui numa linguagem, né, figurada. Ele não vê ações, sacrifícios em sua vida que justifique esta testemunho de que você tem, de que você é uma pessoa cristã. Mas a pessoa convive com você e não vê nada na sua vida que expresse essa realidade. Às vezes, muito pelo contrário, é chocada pelo estilo de vida que você tem, pela forma como você se conduz, como você fala, é impactada negativamente, diz assim, meu Deus. Então não é só dizer aquilo é um altar, ou não é só dizer eu sou de Deus, eu sou altar de Deus. Eu quero saber onde é que está a oferta que valida isso, onde é que está o estilo de vida, onde é que está o seu serviço, seu testemunho, sua comunhão, que valida essas coisas. Então é muito importante que nós entendamos isso. Quem deseja oferecer sua oferta ao Senhor, precisa ter vida de consagração a Ele. E hoje isso está difícil, velho. Está difícil. As pessoas não querem mais serem consagradas a Deus, viverem em consagração. Assim. Aí vem essa dificuldade. Mas também significa que uma vida consagrada a Deus, do que eu já estava falando, né, que não apresenta continuamente seu sacrifício, simplesmente perde o propósito da sua existência. Então, a melhor coisa para você não ficar aí,
e não ficar pecando. Daqui a pouco você está nos carnavais da vida, porque você não entende o sentido da sua vida, você é consagrado a Deus, e você está lá no mundo, se comunicando com essas obras infrutuosas das trevas, como diz o apóstolo Paulo, que nós não podemos fazer. Então como é que pode? Olha só, nós estamos na contramão daquilo que a Bíblia nos ensina a fazer, e estamos dizendo que está tudo certo, porque você não entendeu nada, você não entendeu qual o propósito do teu chamado por Deus, você não entendeu o que Deus quer da sua vida, e aí vale tudo, hoje para esse povo, mas não é assim que a coisa funciona. A ordem de Deus era que houvesse sempre, o altar precisaria estar ali, e precisaria estar ativo. Deus diz, não pode faltar fogo no altar, da mesma forma não pode faltar fogo do Espírito Santo na sua vida, não pode faltar, precisa de ter, realmente esta validação, para que as pessoas e o próprio Deus se satisfaça com nossa vida, e as pessoas entendam que nós não somos algo inútil, mas algo útil, e que através de nossa vida eles entendam que somos consagrados a Deus, que somos povo de Deus. Quem olha para você e diz que você é mulher de Deus, que você é homem de Deus, será? Então isso é muito importante, porque é o teu testemunho que está falando, é a tua vida que está falando. Mas então, vem a oferta, e agora eu caminho aqui já para... As ofertas ou sacrifícios, para nós hoje, é uma vida continuamente dedicada ao serviço do Senhor. Lembra lá o que ele disse? Não pode faltar fogo, não pode faltar oferta. Continuidade, repita isso, continuidade. Continuidade. Entender que quer queimar no domingo, e passa a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, na geladeira espiritual. Tem que ter continuidade. Você tem que ser só tocha de fogo quando você está na igreja, não. Você tem que ser todos os dias da sua vida. Você não tem que ser crente só quando você está na igreja, não. Tem que ser sempre. Não é consagrado só quando está na igreja, não. É como essa pessoa, que no sábado estava lá no carnaval, no domingo, disse, não, hoje é domingo do Senhor, eu vou para a igreja. Aí chega lá, louvado seja o nome do Senhor. Aí sai da igreja, no outro dia é carnaval de novo, vamos em frente. Então essa dubiedade de vida é produzida porque quem não discerne, quem não tem fogo no seu coração, porque quem tem, meu amigo, quer ver é sacrifício para Deus, é isso, e nosso serviço contínuo, nossa dedicação contínua ao Senhor, sem o ato de servir ao Senhor, a vida cristã perde o real sentido, esse é o problema de muita gente, quer ter vida cristã, sem servir a Deus, sem compromisso com o sacrifício, mas não entendem que se não apresenta o sacrifício, anula o propósito da vida cristã. Não tem sacrifício nenhum. Eu te pergunto, o que você tem feito para Deus? O que você faz para Deus? Eu não estou falando aqui apenas daquilo que a gente faz no sentido de estar desenvolvendo algum ministério, vai muito mais além do que isso, porque a adoração se constitui em uma vida dedicada a Deus. Então você precisa, como é que está lá? Você está realmente orando, você está realmente vigiando na sua vida, você está buscando Deus, você está fazendo as coisas que agradam o coração de Deus, você está servindo a Deus, falando do Evangelho do Senhor, se esforçando pela obra do Senhor, senão a sua vida vai perder o sentido. Você vem na igreja, sai da igreja, vem na igreja, sai da igreja, e vai para casa e volta e vem. Então isso vai com o tempo tornando-se apenas um ato religioso, se não há coisas, elementos que estejam sendo agregados a essa condição, porque você não pode ser igreja, o seu altar não pode funcionar apenas no domingo. O que você faz na segunda-feira? O que você faz na terça-feira? O que você faz na quarta-feira, quinta, sexta e no sábado? Só trabalha. O trabalho é maravilhoso, Deus te abençoe no teu trabalho, multiplique no teu trabalho, mas eu quero te dizer, o trabalho não é lenha para queimar fogo no altar de Deus. Você precisa buscar a Deus, vamos falar sobre a lenha aqui, você precisa buscar a Deus, senão o que vai acontecer com você é o que está acontecendo com muitas pessoas, elas estão abandonando uma vida com Deus, elas estão abandonando a fé, elas retrocederam, elas estão amando o mundo,
Elas voltaram a amar o que no mundo há. E eu não quero que nenhum de vocês se tornem vítimas dessa tragédia. Jesus profetizou isso e disse que o amor de muitos se esfriaria nos últimos tempos. Muitos. O amor de muitos. Então nós não estamos falando de coisa pequena que não chame atenção. Nós estamos falando de algo que vai impactar. Mas, como dizia um saudoso pastor, Luiz Antônio da Hora, o amor de muitos não é o amor de todos, não é? E nós vamos ficar na parte que o amor está em nosso coração, né? Nosso amor não vai se esfriar. Vamos para a lenha para a gente terminar. Olha só, o fogo precisa arder sobre o altar. Precisava arder, não era verdade? Para que houvesse o sacrifício demandado por Deus. Não tinha fogo, como é que fazia o sacrifício? Então nós também precisamos de fogo, e nós queremos ter fogo do Espírito Santo. Mas o fogo é resultado de se ter lenha. O fogo resulta de quê? A única forma de manter o fogo aceso é tendo lenha. Se não tem lenha, se não tivesse lenha, não tinha fogo. O altar precisava ser abastecido continuamente. Olha o que ele diz: todo dia de manhã traz a lenha. Vai pondo, para que o altar arda. Vai pondo a lenha ali, ó. Todos os dias deveria-se trazer lenha nova para o altar. Tirar a cinza e colocar a lenha nova, porque era a única forma de manter. Mas trazer a lenha não era uma tarefa de Deus. Porque tem muito cristão que acha que Deus tem que avivar a sua vida, que Deus tem que fazer ele mais fervoroso, que Deus tem que fazer ele se manter fiel, que Deus tem que fazer isso, que Deus tem que fazer aquilo. Deus te dá graça, Deus te dá força, mas a responsabilidade de manter o fogo sobre o altar é de quem administra o altar. A responsabilidade da sua vida é sua. É sua, meu irmão, não é minha. Não, dos pastores que estão aqui, dos teus líderes, não. É uma responsabilidade sua. Nós estamos aqui para cooperar com você, para te ajudar na caminhada, mas nós somos limitados. Nós podemos te dar a mão em alguma situação mais difícil, orar por você, te ensinar aquilo que aprendemos. Deus está na sua vida, Deus já te deu graça, mas as decisões têm que vir de você, a lenha tem que ser trazida por você. Se você não se empenhar por sua vida, nada vai acontecer nela, em qualquer âmbito que seja. No espiritual também é assim. Se você não luta por sua fé, você fica esperando o milagre de Deus. Se Deus não quer isso, que tire da minha vida. Se Deus quer aquilo, que traga para a minha vida. Ai, que Deus abra a porta, que Deus feche a porta. A simplificação, não é? Joga tudo na responsabilidade de Deus, na conta de Deus. Eu não preciso fazer nada. Não, você precisa. Você é responsável por abastecer a tua vida com esta lenha espiritual, para que sempre haja fogo no altar da sua vida, que queime, senão você não vai conseguir. Nós vimos que a vida cristã simboliza o altar de Deus, e vimos que o sacrifício é um serviço contínuo, na nossa dedicação contínua, tudo aqui se fala de continuidade a Deus. E a lenha? A lenha é tudo aquilo que pode produzir o fogo do Espírito Santo na nossa vida, tudo aquilo. A gente poderia falar aqui, né, de uma gama de coisas tão importantes, como a adoração, por exemplo. A adoração faz a chama. Quem vem na igreja e canta, não tem a mesma experiência de quem vem na igreja e canta adorando. Canta ligado, canta conectado com Deus, canta sabendo que o seu louvor transcende as paredes dessa estrutura, deste prédio, e chega ao trono da graça de Deus. Estou cantando para Deus, cara.
Eu estou louvando a Deus aqui, ó. Através do louvor, eu estou aqui me comunicando com Deus, eu estou me expressando, então aquilo tem que ser profundo em nós. Quando você faz alguma coisa, você tem que fazer adorando, você vai servir a Deus, vai lá na sua célula, vai servir a Deus, vai adorando, vai aquilo como um peso, como uma carga, que não significa nada. Você vai trazer a sua oferta aqui, a Bíblia diz, Deus ama a todo que traz uma oferta no altar. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. Se você vai dar com tristeza, isso pode produzir um efeito, não é, de suprir as necessidades materiais da igreja, mas de adoração, não é assim. Dê com alegria, dê dizendo, mas se eu estou plantando essa semente com tanta alegria, eu sei que ela vai aqui brotar, e vai ser bênção, bênção, os meus recursos vão ser de bênção no reino do Senhor, o que eu puder fazer, não é verdade? Olha que coisa, não é? Outra coisa, a comunhão com Deus, com sua igreja, comunhão com Deus, é Bíblia, é oração, irmão, é louvor, é adoração. Nós precisamos, essa é lenha que você leva para o altar. Pode ter certeza, que quem vem na igreja, vem, recebe e se anima. Quem fica em casa lá sentado, vendo série da Netflix, pode até se animar ali, do ponto de vista natural, nas suas emoções, mas no espírito se alegra, é quem está na presença de Deus, é quem busca a presença de Deus. A série, sabe qual é a nossa série? Série Adoração, é a série Comunhão, é a série Louvor, e aí sobra tempo, a gente vê lá a série, ninguém aqui é contra, entendeu? Ninguém aqui é contra, não estamos falando disso, nós estamos falando de prioridade, nós estamos falando de coisa importante, nós estamos falando de coisas que validam a nossa vida espiritual e a nossa fé. A palavra de Deus. Bíblia empoeirada é coisa de cristão que está se desviando. Bíblia é para você ler todos os dias. Aqui tem plano de leitura. Para além do plano de leitura, você pode fazer leitura de tantos outros textos da palavra de Deus. Agora a Bíblia está empoeirada. E diz, por que eu estou assim? Estou desmotivado, estou isso, estou aquilo. Irmão, está faltando lenha. Comunhão com a igreja, pertencimento ao povo de Deus. Já falei aqui para vocês uma frase de Rick Warren que eu gosto muito: igreja não é lugar para se frequentar, é lugar para se pertencer. Se pertencer. Toda ovelhinha que sai do meio do rebanho fica lá desgarradinha, sem cuidado pastoral, sabe? Aquela coisa, quando um lobo vai predar, você sabe o que ele procura? Você pode ver isso em qualquer documentário aí, não é? Discovery, qualquer documentário desses aí, mundo animal, ele vai predar, ele procura as mais fracas, não entra, que ele vai tomar porrada ali. Então o que ele procura? Ele procura aquelas que estão separadazinhas do rebanho, desgarradas lá naquele cantinho. Só tem uma lá dando bobeira, está a ovelhinha lá olhando para cima, as estrelas estão tão lindas hoje, e vem o lobo e creu. É assim que o diabo age. Nós precisamos entender isso. Isso é lenha, congregar é lenha, comunhão com o irmão é lenha, sabe? Viver em comunhão, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E ele vai descrever que ali é ordenada a bênção do Senhor. Bênção de Deus, é bênção de Deus, quando estamos juntos, se separa, daqui a pouco está esfriando, porque está faltando lenha, a paixão, e eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a obra de Deus é lenha, irmão. Quem serve a Deus tem outra motivação, quem está fazendo alguma coisa tem outra motivação. Você começa a fazer uma coisa, te dá uma motivação, você começa a ensinar lá embaixo, as crianças, ou sei lá, no culto da noite das crianças, te dá motivação, porque você diz assim, puxa, amanhã então eu tenho que me preparar aqui. Nossos líderes de célula estão motivados, pode procurar nossas professoras aí de classe, estão motivados. Olha que nossos líderes de célula, eles sabem que eles precisam entregar alguma coisa, então eles correm ali para a Bíblia, eles vão se preparar. Você que é pessoa, mas quem tem compromisso com Deus, eu vou ler a lição, qual é a lição de hoje? Eu vou preparar essa lição, eu vou orar aqui,
oh Deus, salva esse povo, manda gente, papai, oh Deus, faz tua obra. Está ali orando. Isso é lenha que vai acendendo fogo. Você vai buscando, você vai servir a Deus. Daqui a pouco você vê ali, meu Deus, eu preciso me preparar mais. Tem alguém aqui ó, que está uma situação espiritual, vou dar uma palavra, vou orar. Essa pessoa não sei quais influências, daqui a pouco até se manifesta ali uma entidade, vou ter que orar, expulsar aquele demônio. Eita, eu vou fazer jejum. Ai, não tenho nem costume, eu vou fazer jejum, E aí começa a pensar naquela galinhada, naquelas coisas, mas vence. Por quê? Porque tem fogo no altar de Deus. Trouxe lenha, é certeza de que haverá fogo. Está servindo, então você está motivado. Mas quem não faz nada, não se motiva. Pastor, não sei o que fazer. Mano, chega lá numa pessoa tua lá, chama para falar de Jesus, vai discipular ela, senta com ela, discipula. Vem aqui e diz, pastor, me dá um recurso aí para mim falar com essa pessoa. A gente vai te dar aqui, você vai evangelizar ela, sentar com ela, ler a Bíblia ali, ó. Não pode abrir uma célula na sua casa ainda, ou você está com alguma dificuldade de participar de uma célula, faz um discipulado em casa, na casa de um parente, na casa de um amigo, na casa de um colega. Marca lá uma vez por semana, vai lá, senta, abre a palavra. Nós vamos estudar aqui tal coisa, vamos estudar tal livro, vou te falando aqui. Olha o que a Bíblia diz aqui. É assim, não sabia. Daqui a pouco você vai ganhando o coração daquela pessoa. Você está numa célula, você está se preparando. Você está crescendo no Senhor. É lenha para não faltar fogo no altar. Para que você não venha a ser vitimado como essas pessoas aí fora. Agora, duas coisas para me finalizar aqui sobre a lenha. Que é importante que você saiba. Primeiro, palha não é lenha. Palha nunca foi lenha. E tem muita gente queimando palha em vez de lenha. Muita gente. Fogo de palha. Já ouviu falar nisso? Fogo de palha significa dizer que é fogo que não vai para frente. Tem muita gente queimando palha no altar. Aí você chega. Agora, você sabe que a palha tem uma característica, sabe? O fogo pega rapidinho. Tão rápido como vem, ele vai, mas pega rapidinho. Então você chega ali, aquela coisa, aquele vucu-vucu, aqui é o lugar, e tal, do mesmo jeito que chega, vai. Palha não é lenha. A lenha tem características. Ela vai queimando, devagar, mas continuamente. Não adianta. Eu vejo por aí tanto xambalaia para lá, decantas para cá, e de repente tudo se apaga, cara. Tem gente que quer correr muito rápido, né, pastor Daniel? Mas nós somos chamados para andar no passo do gado, como fez Jacó. Seu irmão Esaú diz, vamos uma vez, não, eu vou devagar, porque eu preciso ir no passo do gado, sabe? É uma caminhada contínua, mas todo dia tem lenha no altar. Palha queima rápido, mas você não vai levar palha, você vai levar lenha. E a segunda coisa que você precisa ter cuidado, a lenha que já virou cinza, não alimenta mais o fogo. Não alimenta. As nossas experiências passadas servem como testemunho de nossa vida. São legados que serão recompensados por Deus, não tenha dúvida disso. Coisa bonita é a história cristã na vida de uma pessoa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, já virou cinza. Não tem o poder, não serve mais para manter o fogo aceso hoje. Então, aquilo que eu vivi com Deus no passado, serve de testemunho para você. Tem o meu legado, tem a minha história, tem a minha recompensa, garantido de Deus, mas não garante a minha vida espiritual hoje, não garante a continuidade do fogo na minha vida hoje. A gente tem que aprender a deixar as coisas para trás, não no sentido de nos esquecermos do que é bom, ou de servir de experiência para a nossa vida e de testemunho para os outros, mas querer validar o nosso hoje com um acontecimento do passado. Deus disse ao povo de Israel,
Estou fazendo uma coisa nova, vocês não veem ainda? Sabe o que ele está dizendo? Não fique pensando no que foi feito no passado, no mar que se abriu, nas pragas do Egito. Eu faço coisa nova todos os dias, e já vem a luz. Você não percebeu isso ainda? Então, irmão, não confunda cinza com lenha. O que é que Deus disse acerca da cinza? Põe de lado, leva para um lugar puro, ou seja, não despreza. Não é para você desprezar o que você já viveu com Deus, de jeito nenhum. Não é para lançar fora de qualquer jeito, em um lugar imundo, num lugar impuro, ou de qualquer lugar. Não, põe de lado, leva para um lugar puro. Isso tem o seu valor, é história com Deus, é legado com Deus. Mas tem uma coisa, amanhã de manhã, traz lenha nova para o altar. Traz lenha nova para o teu altar, para garantir que o fogo não se apague. Você não vai ser vítima de Satanás. Enquanto tiver fogo neste altar e oferta sendo queimada, sacrifício a Deus, serviço a Deus, estou servindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Lembra essa canção? Lembra não, né? Lembra não. Aí eu dizia, deve ser bem de antigamente, pastor. Não é não, você não viu, né, que cantava muito isso, ela na Internacional, né, da graça de Deus, né, pastor Romildo, né, que ele cantava, né, Soares, Romildo Soares, né, ele cantava, estou servindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais, né. Mas olha só, querido, que coisa maravilhosa. Então é isso, é este fogo que precisa estar aceso, para queimar esta oferta de dedicação. Então quem tem fogo tem oferta, quem tem fogo é sinal de que a lenha está ali, e quem tem fogo tem altar. Deus disse, não pode faltar fogo, porque se não falta fogo, o fogo vai dar significado ao altar, vai mostrar que você tem lenha ali para queimar o fogo, e o altar está preparado para a oferta, para o seu sacrifício contínuo ao Senhor, para que a bênção de Deus, a aceitação de Deus e a bênção de Deus permanecesse sobre o seu povo, sobre a vida daqueles que ali estavam. Deus te chamou para isso. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos lá.